E com 5 anos, a gente era de uma igrejinha lá de Jaciara. Com 5 anos, a missionária da igreja, nós íamos muito ao monte. Ela falou que ela viu que naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Nós fomos ao monte, ela foi orar. E ela falou que eu comecei a chegar perto dela, a irmã Terezinha, um beijo, irmã. Você sabe que você faz parte disso aqui. E ela falou assim que quando eu comecei a chegar perto dela, ela falava: Meu Deus, não acredito que a Ed não deixou a Isabela vir pra cá. Daqui a pouco ela se machuca, acontece alguma coisa. Só que quando ela terminou de fechar a boca dela, Yang, ela falou que tinha uma luz Uau. que desceu do céu na hora. E naquele Oh, momento, ela viu eu sendo batizada pelo Espírito Santo. Então, desde aquele dia, eu já comecei uma entrega verdadeira a Deus, sem nem mesmo entender. uau. Exatamente. Então, se você aí que tem uma experiência sobrenatural com Deus, deixa Deus fazer, porque Ele sabe o que Ele faz. Deixa Deus fazer em você e através de você. Acho que é isso que Deus quer de nós. E desde aquele Uau. dia, eu nunca mais parei. Fui na igreja e tudo mais. Só que como eu cantava muito, e na escola também tinha um momento de cantar, o pessoal falava que minha voz parecia muito a da Marília Mendonça. Sim. E aí o pessoal começou a falar pra minha mãe e tal. E eu já venho dessa raiz sertaneja, Sim, tanto a sim, família da minha mãe quanto a do meu pai, da sim. roça e tudo mais. Falei, por que não, né? Minha mãe sempre me apoiando, falou, vamos tentar. Com 11 anos, eu entrei no sertanejo de cabeça mesmo, assim, profissionalmente. Tive a oportunidade de gravar 2 músicas do compositor Carlos Colla, fomos pro Rio de Sim. Janeiro, tudo mais. Participei de uma live do Raul Gil, participei do programa Canta Comigo na Record. Então, assim, eu rodei bastante. Até tive a oportunidade de cantar em Barretos, no palco, Em Barretos? aham, no palco lá de Barretos, e nós fomos. Porém, quando eu tinha os meus 17 anos, nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu tinha um contrato com uma produtora lá da época, nós Uhum. fomos, Ainda no secular. ainda no circular. Sim. Fui para o Rio de Janeiro e tal, tudo mais. Quando eu tinha meus 18 anos, nós tivemos a oportunidade de ir para Jaciara, né, minha cidade natal, comemorar o casamento do meu primo. E nessa época eu já estava esfriando, né, na fé. Sim. E aí eu falei da missionária pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu preciso falar com a irmã Terezinha. Preciso, não sei porquê, eu preciso. E minha mãe ia pra igreja e eu não queria mais ir. Mas era pra sair, Isabela? Não, era só porque eu queria ficar em casa mesmo. Sim. Daí fomos pra Jaciara. Falei, mãe, vamos na irmã Terezinha. Nós fomos. E ela falou assim pra minha mãe, Edna, se você não pegar a Isabela e o João e voltar do Rio de Janeiro, eles vão morrer. Não fisicamente, na Hum, fé. sim. E aquilo impactou muito. Mas eu já sabia. Esse era o ponto. Eu já sabia que Deus não me queria mais naquele lugar, mas eu tive uma relutância de aceitar a vontade de Deus naquele momento. Tanto que quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, eu ainda fiquei assim, fiz um jejum de Daniel. Gente, não façam isso, por favor. Não façam isso sem instrução, sem saber, sem entendimento. Fiz esse jejum de Daniel de 21 dias para Deus deixar eu ficar no Rio de Janeiro. Não adiantou, porque quando Deus fala sim, é sim. E Não adianta sabe, correr, não né? adianta correr. Sim. E sabe, gente, uma coisa que eu sempre falo. Sabe por que, que o não de Deus dói tanto? Por que o não de Deus dói tanto? Porque não existe nada que a gente faça que faça o não de Deus se tornar um sim. Uau! Não existe nada que a gente faça que transforme o não de Deus em sim. Quando é não, é não. Quando é não, é não. E é por isso que dói. Porque Uou! você sabe que a sua vontade tem que morrer. Para que a de Deus possa prevalecer e ele te leve onde ele quer te levar. E naquele momento eu não entendia isso. Mas amém. Voltamos. Só que antes de voltar, nós fomos para São Paulo, né? Viemos aqui para São Paulo. Sim. Ganhei 5 músicas do WK. Um beijo, WK. Ganhei, Yang. Você sabe que música é muito caro, né? Muito caro. Você tá doido? Ganhar 5 assim de uma vez? Gravamos. No último dia de gravação, ele falou assim: nós precisamos ir no monte. Domingo de manhã nós fomos no monte. E isso eu no sertanejo ainda, porque apesar de Sim. estar no sertanejo, nunca deixei de congregar. Fomos no monte, tudo bem lá, oramos. Deus já começou a falar naquele momento. E aquela certeza já estava mais do que clara, mas eu ainda estava em relutância. E de noite nós fomos para a igreja. Eu dei liberdade, o Espírito Santo se manifestou. E a esposa dele falou assim: Isa, você já pediu para Deus permissão para ele te deixar no circular? Eu falei, não, Val. E ainda depois brinquei com a minha mãe. Nossa, mãe, pode ser isso Sim. que me fez ainda não estourar, né? Nunca ter falado pro Senhor e tudo mais. Porque, Yang, eu já tava ali com pessoas da alta patente do sertanejo. Sim. Você já Pro- estava bem encaminhada, pô. Exatamente. Eu falei assim, gente, o que que falta? A permissão de Deus. Porque assim, eu tinha tudo, Yang, tudo pra estar lá. Eu só não tinha o sim de Deus.
Meu Deus. Cara, isso já quero abrir aqui. É um ponto interessante. Isso que você tá falando é algo espiritualmente muito relevante, né? Muitas vezes a gente quer insistir em algo que Deus já disse não. E quando Deus diz não, ele não é como nós, né? Que o ser humano, você pode convencê-lo, você pode mostrar algo contrário e mudar até mesmo o veredito que o ser humano deu. Deus não é assim. Não é? E o legal é que você traz justamente isso, né? Você teve que lidar com isso, com essa clareza de entendimento, de que não é não, que Deus não mudaria a palavra dele. E sabe Fantástico. outra coisa, assim, Yang, que eu tive que lidar durante esse processo de sair do sertanejo e entrar de novo pro gospel, é que as pessoas confundem muito o sim de Deus e a permissão de Deus. Uhum. Tanto que quando ele me chama de volta pro gospel, ele não fala eu deixo, ele fala você pode. Você entende a diferença do eu deixo e você pode? O não de Deus, gente, não é um sim. E a permissão de Deus não é um sim. Entenda isso, porque às vezes Deus fala: olha, eu tenho duas opções para você. Você pode fazer isso e eu não quero que você faça isso. E as pessoas entendem, tipo assim: ah, não, Deus deu duas opções para mim, então ele pode até estar me dando um Uhum. sim. Não, Deus está permitindo que você faça a sua vontade, que você tenha o seu livre-arbítrio. E depois as consequências são suas. Então entenda a vontade de Deus e a permissão de Deus. Quando você entende essas duas coisas, Yang, você consegue entrar exatamente onde Deus quer que você entre, ou você pode mudar a sua vida e viver um fracasso, porque viver longe da presença de Deus e da vontade dele é viver um fracasso. Uhum. Então eu tive que lidar com isso, né, durante esse processo. Beleza, voltamos para Jaciara. 2 semanas depois que nós voltamos, eu só saía da academia para minha casa, da minha casa para academia e para o culto. Beleza. Teve um culto no meu ministério, inclusive meu ministério é Sal da Terra. Sim. Nós fomos lá, era um culto de cura, um culto na rua, né, da carreta que o pastor faz e tudo mais. E eu tinha descoberto, no ano de 2023, que eu tinha um cisto nas minhas cordas vocais, aparentemente de nascença. E como era um culto de cura, juro, Sério? 2023 você descobriu? Você tinha 2023, 17 anos. 18, 18 anos. que foi o ano que Deus me trouxe de Nossa. volta. Aham. Ontem, né? Mas você nunca tinha percebido o incômodo? Nunca, nunca. Foi através de um Nossa. exame que a minha professora de canto me pediu na época e nós descobrimos que era um cisto. E meu amigo falou assim: Isabela, por que você não pede para o pastor Célio orar? O pastor Célio é o presidente da nossa igreja, né, do nosso ministério. E Uhum, apesar de eu já congregar lá antes de ir embora para o Rio, uhum. eu nunca tinha tido esse contato com o pastor. Mas beleza, eu falei, eu vou. E gente, estava tão agoniada aquele dia, eu falei, meu Deus, eu queria estar em todo lugar do mundo, menos aqui. Queria ir embora. E aí fui lá pra frente, todo mundo recebendo oração e nada de eu receber oração. A hora que eu tava quase desistindo, faltava eu e umas 3 pessoas. Ele orou, né, e tal. Falei assim, pastor, eu tenho um cisto nas cordas vocais e tal. E ele nunca tinha me visto. Ele virou pra mim e falou assim, você canta, né? Falei, cara, não é possível, mano. Naquela hora eu já comecei a me desmoronar. Ele falou, sobe lá e canta pra mim. Naquele dia, eu vivi um milagre de ser curada. Tanto que coisas que eu fazia antes do processo de cura, eu nunca mais fiz, gente, nunca mais. Então eu tive certeza que houve cura naquele dia. O pastor pediu para eu cantar lá em cima, cantei. No final do culto ele falou assim: Isa, Deus está te dando 2 oportunidades. Você pode, você Nossa. pode continuar no sertanejo, mas você vai perder tudo, vai ficar com você só a sua família e o seu pai. Mas Uau, se meu você Deus. confiar, só a sua mãe e o seu pai, mas se você confiar naquilo que ele te disse desde sempre, Sim. ele vai te levar onde ele quer, ele vai fazer o que ele quer fazer. Cara, E naquele aí? dia eu falei, Aí. meu Deus! E desde então, eu tô aqui vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.